Recentemente, um amigo meu me perguntou se eu tinha endereço fixo, porque ele disse que eu viajava demais. Bom, eu não acho que eu viajo tanto assim, mas eu só consigo viajar a quantidade de vezes que eu viajo graças às empresas aéreas low cost. E se você quiser saber todos os detalhes sobre essas empresas e saber como economizar na hora de comprar o seu bilhete de avião, esse vídeo é para você. Oi gente, eu sou o Renan e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sei que vocês estão nesse vídeo curiosos para saber tudo sobre essas empresas aéreas e como que elas conseguem fazer assim passagens bem baratas. E pode acreditar, gente, nessas empresas você consegue encontrar passagens de até 15 euros. É muito bom isso. Vamos primeiro começar explicando o que é uma empresa aérea low cost. Low cost significa baixo custo, como o próprio nome diz. E essas empresas, elas oferecem serviços muito básicos com passagens muito baratas para vários destinos da Europa. A maior empresa aérea low cost aqui da Europa é a Ryanair, que é a queridinha de todo mochileiro. Eu já viajei muito pela Ryanair, gente. Ela tem realmente bilhetes muito baratos e ela faz voos para mais de 227 destinos em 39 países da Europa. Ela só é um pouquinho assim restrita em relação à bagagem, ao check-in, ao peso da sua bagagem, mas ela sim é uma opção muito barata para poder viajar aqui na Europa. Outra empresa aérea low cost que temos aqui na Europa é a Wizz Air, que é uma empresa aérea húngara que voa para mais de 190 destinos em mais de 54 países. E essa empresa, ela também faz voos para fora da Europa em alguns assim destinos bem legais, como por exemplo, eles fazem voos para o Cairo e para os Emirados Árabes Unidos. É uma empresa que eu vou dizer pra você assim, eu não recomendo muito, porque eu tive um problema com eles quando eu viajei, quando fomos pra Hungria no ano passado. Viajamos com uma mochila, saímos de Londres com uma mochila e quando nós voltamos, eles cobraram a gente excesso de bagagem e a gente estava exatamente com a mesma mochila. Então assim, eu não tive uma experiência muito boa com eles e o voo com eles assim atrasou algumas outras vezes quando eu viajei com eles e eu não recomendo muito, mas eles têm bons destinos, eles fazem voos para boa parte da Europa e para muitos lugares fora da Europa. Outra empresa low cost bem famosa aqui na Europa, que os mochileiros também adoram e que é a minha preferida, é a EasyJet. Eles fazem voos para mais de 130 destinos em mais de 36 países. É uma empresa britânica, a sede dela é aqui no Reino Unido e eu gosto mais da EasyJet porque eles têm assim uma flexibilidade maior em relação à bagagem, ao check-in e aos assentos. Outra empresa aérea low cost muito famosa aqui na Europa é a Pegasus, que é uma empresa turca que faz voos para mais de 130 destinos em mais de 30 países e é uma empresa que tem assim uns destinos bem assim diferentões, como por exemplo o Cazaquistão e a Geórgia. Caso você queira experimentar viajar para um país com uma cultura diferente, experimentar coisas novas, a Pegasus ela é sim uma boa opção, porque além de você conhecer um lugar bem diferente, os preços das passagens vão ser bem baixos. Uma outra empresa também que é muito famosa aqui na Europa é a Vueling, que é uma empresa espanhola que faz também voos para mais de 100 destinos em mais de 30 países e eles também oferecem voos ali para o norte de África, incluindo Marrocos, Argélia e também o Egito. Então é uma boa opção para você conhecer esses países onde os voos costumam ser um pouquinho mais caros e você vai pagar um pouquinho mais barato com essas empresas low cost. Bom, essas empresas elas oferecem bilhetes assim muito baratos mesmo, gente, muito baratos. Eu já comprei passagens a 15 libras, ida e volta. E assim, foi um achado muito bom, me ajudou a economizar muito na hora de comprar o bilhete e na hora de preparar o orçamento para a viagem. Mas aí você está se perguntando quais são os pré-requisitos para poder comprar esses bilhetes, porque tem muitos aí, muitas coisas que você tem que estar atento e tá tudo lá bonitinho escrito no site, não tem como errar. Vamos começar então pelo primeiro pré-requisito. Você só pode levar uma mochila nas costas, você não pode levar nenhum outro tipo de bagagem. Há empresas que são assim um pouquinho mais restritas, como por exemplo a Ryanair e a Wizz Air, que você realmente não pode ter nada, especialmente para mulher, que mulher geralmente tem a bolsa de mulher, né, normal, que elas carregam, não pode ter. Outras empresas como a EasyJet já são um pouquinho mais flexíveis em relação a isso. Um outro pré-requisito que você tem que prestar muita atenção na hora de comprar essas passagens é a escolha do assento. Sim, quando você compra essas passagens, você vai ser alocado um assento qualquer, assim, bem aleatório, e você não tem o direito de escolher esse assento. Caso você queira escolher, por exemplo, sentar na janela ou no corredor, no meio do avião, atrás ou na frente, enfim, caso você queira escolher um assento específico, você vai ter que pagar a mais
por esse assento específico. E um outro ponto sobre a bagagem, que eu acabei esquecendo assim por um lapso, é que se você for aparecer na hora do check-in, na hora de embarcar com uma outra bagagem, uma bolsa de mulher, você vai ter que pagar sim por essa bagagem extra. Você não vai poder levar essa bagagem sem pagar. Agora, um outro pré-requisito é o pré-requisito do check-in. Sim, você tem que fazer o check-in online, ou na aplicação dessas empresas, ou no site deles, até 3 horas antes do voo. Se você não fizer até 3 horas antes do voo, você vai ter que fazer o check-in no aeroporto. E se você chegar no aeroporto para poder fazer o check-in com eles, você vai ter que pagar. E não é muito barato não. Chega a ser de 50 a 60 euros só para fazer o check-in. Então, assim, muita atenção a isso. O check-in geralmente abre 24 horas antes do voo. A EasyJet, que eu gosto muito de viajar com elas, principalmente por causa disso, eles abrem assim alguns dias antes. Eu não tenho certeza se é uma semana ou se são 3 dias antes do voo, que te dá assim um tempo maior para você planejar. E se caso você esquecer de fazer o check-in, você vai ter mais tempo assim, pô, lembrei agora que eu tenho que fazer o check-in, e você vai conseguir fazer o check-in antes dele fechar para evitar de fazer o check-in no aeroporto e ter que pagar esse absurdo que pra mim eu acho muito abusivo. Bom, gente, antes da gente continuar o vídeo, eu só queria falar uma coisa rapidinho com vocês. O YouTube ele tem me avisado que mais de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no canal não são inscritas. Então, se você tá assistindo os vídeos, se você tá gostando do conteúdo que eu tô produzindo, se você tá achando que as dicas que eu tô dando pra vocês são dicas de valor, então por que você não se inscreve no canal? É de graça, e não se esqueça também de apertar o sininho das notificações, que assim você vai ficar sabendo de primeira mão quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, você não vai pagar nada por isso, e além disso você vai ajudar com que eu continue aqui produzindo conteúdo que você gosta pra você. Bom, caso vocês achem que uma mochila só não é o suficiente para vocês viajarem, vocês podem optar ou por comprar um embarque prioritário, que vai te dar direito a levar a mochila que você já tem com a sua passagem e também uma malinha pequena de 10 quilos, ou você pode optar também por comprar uma bagagem de porão. E olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa, muitas das vezes a bagagem de porão ela sai mais cara do que o próprio bilhete. Eu tô frisando essa questão da bagagem aqui, porque eu já vi muita gente no aeroporto pagando a mais, porque ou não prestaram atenção na hora de comprar o bilhete, ou porque acharam que eles não iriam notar deles estarem com uma bagagenzinha pequena a mais, e eles acabaram tendo que pagar por isso. Tomem atenção também à quantidade de peso na sua mochila, porque dependendo da empresa aérea, você pode levar de 8 a 10 quilos na mochila. Então, algumas empresas chegam sim a pesar a mochila para saber se o peso da sua mochila tá dentro do que você é permitido levar. E uma outra coisa que eles fazem também é medir o tamanho da bagagem que você está levando, porque muitas vezes você pode estar sim levando 8 quilos ou 10 quilos, que é o que é permitido, mas a sua bagagem ela é maior, então você vai ter sim que pagar por um excesso de bagagem só por isso. Mas no site deles tem todas essas informações das dimensões da bagagem, do peso que você pode levar, então é só você ler com bastante atenção que não vai ter erro nenhum. Uma outra coisa que você também vai ter que pagar comprando esses bilhetes por essas empresas é a comida. Sim, você não tem direito a nada, gente. Não tem direito a nada. Nem uma água, só se você estiver passando mal. Tirando isso, você vai ter que pagar até pela água. E eles geralmente têm dentro do avião umas revistinhas com as opções de comidas que eles têm. E eu vou dizer pra vocês, não é assim tão ruim. Eu já comi da Ryanair, eu já comi da EasyJet. E são comidas assim até gostosas. Eles têm uma variedade de sanduíches frios, sanduíches quentes. E algumas empresas têm também miojo quente, pronto, que eles fazem lá na hora pra gente comer. Só que geralmente essas opções esgotam assim bem rápido. Então, não vá achando que você vai ter algum tipo de lanche de graça no avião, porque você não vai conseguir, é tudo pago. Então o que eu recomendo é, ou você come em casa antes de sair, ou então você leva algum lanche de casa para comer no aeroporto e esperar chegar no destino para poder comer lá, porque você não vai ter comida de graça no avião, não pense isso. Mas aí vocês estão se perguntando assim, nossa, mas depois de tudo isso que você falou, qual que é a vantagem de comprar bilhete dessas empresas? Gente, a vantagem é que os bilhetes são muito baratos, e se você conseguir se encaixar dentro de todas essas regras, porque eu sempre faço isso e não vejo problema nenhum, você vai conseguir viajar muito mais, porque às vezes com um bilhete
de uma empresa aérea normal, como por exemplo a Lufthansa ou a British Airways, você consegue comprar 2 bilhetes nessas empresas e você consegue viajar muito mais. É assim que eu faço, eu sempre uso as empresas low cost para poder viajar, porque eu consigo sim me encaixar dentro de todas essas regras que eu falei e acabo conhecendo um monte de lugar diferente. Bom, e quais são as desvantagens de voar com essas empresas? Bom, há algumas desvantagens que eu considero assim desvantagens. O que eu mencionei anteriormente eu não acho que seja assim tão desvantajoso assim, mas desvantagens para mim mesmo são as que eu vou mencionar agora. Por exemplo, você não tem programa de milhas com essas empresas, você não vai conseguir acumular milhas para poder descontar depois essas milhas em um outro bilhete. O serviço é um serviço básico, você não vai ter assim um conforto muito grande, mas eu até hoje nunca vi assim nenhum tipo de problema, né? Uma outra desvantagem que geralmente os voos dessas empresas atrasam um pouquinho, já aconteceu de atrasar comigo em algumas ocasiões, algumas vezes por causa do mau tempo, outras vezes porque é culpa da empresa mesmo, mas isso acontece. E uma outra desvantagem que para mim é a pior de todas são os aeroportos que essas empresas operam. Essas empresas, por oferecerem assim um serviço muito básico e muito barato, elas vão optar por usarem aeroportos mais baratos. E muitas das vezes esses aeroportos eles são muito longe da cidade. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Londres existem 5 aeroportos. Tem o Stansted, o Luton, o Heathrow, o City e o Gatwick. Todas essas empresas aéreas que eu mencionei operam em apenas 3 aeroportos desse, que é o Luton, o Stansted e o Gatwick, porque são os aeroportos mais longe de Londres e são os aeroportos mais baratos. Então, quando você vai comprar a passagem para viajar nessas empresas por esses aeroportos, pelo menos para mim aqui em Londres, eu também tenho que sempre que contabilizar a distância e o tempo que vai levar para eu chegar da minha casa até o aeroporto, que fica em volta de mais ou menos 2h30, e também eu tenho que contabilizar o preço do bilhete do transporte que vai me levar até o aeroporto. Geralmente eu opto por ir de ônibus porque é muito mais barato, mas ele demora um pouquinho mais de tempo, ele demora por volta de 1h40, 1h50, depende do trânsito, depende de como que tá a cidade no dia. Mas se eu quiser eu também posso ir de trem, que vai ser muito mais rápido, vai demorar 30, 40 minutos, mas o preço vai ser muito mais alto. Você deve estar se perguntando assim, tá, mas tem como eu economizar mais ainda na minha viagem, além de só economizar no bilhete? Sim, tem como você economizar mais ainda e eu vou te dar 2 dicas para você fazer isso. A primeira delas é evitar alta temporada. Por exemplo, se você quiser viajar para praia, os meses de verão aqui na Europa, junho, julho, agosto, estão muito caros para você viajar. Então eu recomendo que você viaje pro final de setembro e início de outubro. Eu tive no início de outubro na Grécia e para mim era verão, porque tava maravilhoso, quase 30 graus, super quente, além de não estar muito cheio, você conseguir aproveitar mais o local. Uma outra dica para vocês economizarem mais é viajarem leve. Não fiquem carregando muita bagagem, porque você vai acabar não usando tudo aquilo que você levou, porque isso já aconteceu comigo nas minhas primeiras viagens e hoje eu viajo com o básico. Além de eu não carregar muito peso, eu não vou ter que pagar nada extra quando for embarcar. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês informações assim bem valiosas que vão te ajudar a economizar na hora de comprar a sua passagem e te ajudar também a planejar melhor a sua viagem. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem um like no vídeo, se inscreva no canal, partilhe com seus amigos e família. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau!